Boa noite. Eu não sou o Vladimir, eu sou o Júnior. Anunciaram errado, esse é meu pai. Eu nunca me acostumo com isso. Por mais que me chamam o dia todo de Vladimir no trabalho, eu ainda não me acostumo. Mas sou casado com a Carol, pai da Laís, da Elisa, vocês já conhecem, elas fugiram hoje para eu não constranger elas novamente. Mas queria iniciar conversando com vocês um pouquinho, antes de ler o texto de hoje, relembrando um pouquinho sobre o que foi falado semana passada, que é o início do capítulo aqui, né, de Mateus 16. O texto de hoje vai ser Mateus 16, 13 a 20, mas o Gerson já pregou semana passada sobre o capítulo do versículo 1 até o 12. Que início então de Mateus 16, se vocês já quiserem abrir ali. A gente vê ali Jesus num embate, né? Uma espécie de embate com os fariseus, com os saduceus, onde esses líderes religiosos, eles olham para Jesus e eles pedem um sinal milagroso, algo vindo do céu, para que Jesus comprovasse, né, que ele era o Filho de Deus. Jesus, então, ele se recusa, né, ele não dá nenhum sinal, e ele se vira para a multidão e ele começa a exortar ali a multidão, né? Vocês conseguem ver sinais no céu, saber se vai chover, se não vai, mas não conseguem olhar para mim e perceber os sinais. Então aqui a gente percebe, né, uma incredulidade, né, uma confusão na cabeça tanto dos líderes religiosos, que eles olhavam para Jesus e não conseguiam compreender quem ele era, essa incredulidade, mas também para o povo, né, para a multidão, porque Jesus ele não olha para os líderes, ele se vira para o povo e fala para todos no geral ali. Depois disso, Jesus ele começa a andar com os discípulos, vai lá para o outro lado do rio, e ele fala, né, para os discípulos cuidar com os fermentos dos líderes religiosos. E aqui os discípulos não compreendem também, ainda numa confusão também, a gente vê então que não era só os líderes religiosos, não era o povo, porque os próprios discípulos eles não entendem ali o que Jesus está falando, e eles, esquecemos o pão, é isso que Jesus está falando. Aí Jesus quase desenha para eles, né? Pô, cara, acabei de multiplicar 2 vezes pão, peixe, não tem nada a ver, tu ainda está incrédulo, tu ainda não tem fé que se precisar eu posso fazer brotar, nem multiplicar, brotar do exatamente nada um pão. Então, diante disso, os discípulos eles passam a compreender, né, que o que ele estava falando era dos ensinos, do ensino ali dos fariseus, dos líderes religiosos, não tinha nada a ver com pão especificamente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é justamente para isso, para a incredulidade que tinha tanto no coração dos discípulos, quanto no coração da multidão e dos líderes religiosos também, e a confusão que estava ali naquele momento. Tá? O Gerson já falou bastante sobre esse texto semana passada, mas o que eu queria enfatizar era isso, tá? A incredulidade e a confusão no meio de todos, que ainda estava sobre a pessoa de Jesus e sobre quem ele era. Vamos ler então Mateus 16, chegando então no texto de hoje, né? A partir do 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora que você esvazie a nossa mente das preocupações do dia, daquilo que a gente tem que fazer amanhã, e que nós possamos fixar os nossos olhos em Jesus, que nós possamos sintonizar os nossos ouvidos à voz do Espírito Santo. Abra os nossos olhos, ó Espírito, que possamos reconhecer, compreender a realidade que há nessa porção da Tua Escritura. Que você esteja conosco nessa noite, que você esteja nos convencendo, porque nós dependemos somente de você aqui nessa noite, Senhor. Amém. Fazendo de forma expositiva, então, irmãos, nós vamos indo versículo por versículo, tá? Esse primeiro aqui, 13, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Aqui, irmãos, Jesus ele pega os 12 discípulos e ele se retira do grande centro ali, do grande centro em Jerusalém ali, e vai até Cesareia de Filipe. Lá ficava 40 quilômetros ao norte, mais ou menos, da Galileia, no sopé do Monte Hermon. Então ali era um ambiente majoritariamente gentil, majoritariamente pagão também. Então ele sai e leva os 12 discípulos para lá para fazer essa pergunta: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Então Jesus é como se ele estivesse fazendo uma... Vendo isso, né, que eu falei do início de Mateus 16, que havia uma confusão, que havia uma incredulidade em todos, né, sobre a pessoa de quem ele era, ele para os discípulos e faz uma pesquisa pública ali, né, de opinião pública. Tá, mas quem o povo está falando que eu sou? Se eles estão confusos, se eles estão incrédulos, mas em que eles estão depositando a fé deles, então, se não é na realidade de quem eu sou? E eles respondem então: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aqui então, irmãos, fica claro, né, que cada um estava pensando alguma coisa. Ninguém tinha verdadeiramente a certeza de quem era Jesus. Antes dava para ver a incredulidade, a confusão, mas aqui fica claro, porque cada um está falando uma coisa. Mas essas opiniões, elas não vinham do exato nada, tá, irmãos? Sobre João Batista. João Batista tinha sido há pouco tempo morto, né, decapitado por Herodes. E o pessoal achava que o espírito dele tinha repousado sobre Jesus, porque eles... Não que ele fosse o próprio João Batista, porque eles sabiam que Jesus e João Batista já estavam mortos. Meu Deus. João Batista já estava morto, mas Jesus já era vivo. Mas ele achava que aquele espírito de João Batista tinha descido sobre Jesus, e por esse motivo ele estava fazendo esses poderes, esses milagres, né? Ele estava agindo dessa maneira. Não era uma crença que simplesmente surgiu do nada. Mateus 14, a gente já estudou esse texto também, a gente vê que o próprio Herodes, ele falou isso, né? Mateus 14, 2. Este é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, por isso atuam nele poderes milagrosos. Então, o próprio Herodes ali tinha essa ideia e ele foi passando para as pessoas isso. E além disso, né, o ministério de Jesus, as exortações de Jesus, era muito alinhada com aquilo que João Batista vinha falando, né? Basicamente eram: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Elias ele foi um grande profeta no Antigo Testamento, tá? Os judeus, eles aguardavam ansiosamente o retorno de Elias, que foi profetizado lá em Malaquias 4. Malaquias 4:5 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário,
eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Os judeus compreendiam que Elias seria esse que viria para preparar o caminho do Messias. Então, ao verem Jesus ali também confrontando a hipocrisia dos religiosos, o pecado, trazendo exortações, muito parecido com o que o próprio Elias fez lá no monte, tá? No Monte Carmelo, eles começaram a linkar uma coisa com a outra. Então, não, o mistério dele é muito parecido com Elias, e ele está preparando, ele está fazendo algo parecido, então por isso que eu acho que ele é Elias. Porém, a gente sabe, né, que o próprio Jesus fala que a profecia de Malaquias tinha se cumprido em João Batista. Então aqui a confusão estava geral. Uns já estavam achando que ele era o João Batista que estava preparando o caminho, mas outros achavam que era Elias que veio preparar o caminho. Então o ministério de Jesus ele era muito parecido com vários grandes líderes e por isso que trazia essa confusão. Quanto a Jeremias, Jeremias ele pregou por cerca de 40 anos sobre o arrependimento. Ele pregava que se o povo não se arrependesse, a Babilônia viria e destruiria toda a terra, destruiria o templo de Salomão. Inclusive, Jeremias ele era reconhecido como o profeta chorão, porque ele chorava profundamente pelo pecado do povo. Ele chorava também principalmente porque o povo não ouvia as exortações dele, não se arrependia, e ele sabia o que iria vir. E realmente a gente sabe que aconteceu, né? A profecia de Jeremias se cumpriu, a Babilônia veio, destruiu o templo de Salomão, e Jeremias podia muito bem ter assumido um papel de bem feito, eu disse que ia acontecer, eu falei que ia ser destruído, vocês não me ouviram. Mas, como ele não se agradava daquilo, ele sentou diante dos escombros e chorou profundamente. Inclusive, a tradição acredita Lamentações a Jeremias, né? E diz que foi escrito justamente após esse período onde a cidade foi destruída. E com isso, o povo notava, então, também essa semelhança como um profeta, né? Um profeta de condenação na pessoa de Jesus, porque ele denunciava pecados, chamava ao arrependimento, falava que o reino dos céus estaria próximo. Outros apenas achavam que era qualquer outro profeta, né? Nem se prestavam a talvez entender, ou talvez nem entendiam qual profeta ele era. Então, por isso que falavam que ou talvez um outro profeta, tá? O ponto que eu quero trazer com isso, irmãos, é que a grande tragédia que há em tudo isso é que vários tinham diversas opiniões sobre a pessoa de Jesus, mas nenhuma, irmãos, refletia a verdadeira essência de Jesus. Reparem que a multidão não estava acreditando nenhum título pejorativo a Jesus. Os fariseus, saduceus falavam que ele era o falso profeta, que ele era endemoniado, mas não, aqui o povo, a multidão está acreditando a ele títulos de honra. Não era pejorativo tu comparar Jesus ao... Claro que no caso de ser Jesus era diminuir ele, né? Mas tu, no geral, tu olhar para uma pessoa e falar, nossa, o ministério dele é parecido com Elias, com Jeremias, com João Batista, não era algo pejorativo. Mas o ponto é que a gente pode ter diversas ideias positivas sobre a pessoa de Jesus. A gente pode olhar para ele e perceber que ele é um padrão a ser seguido. A gente pode olhar para ele e achar ele um padrão ético, moral, um grande homem. Mas ainda assim, a nossa ideia sobre Jesus não ser a correta, irmãos. Ele é, sim, tudo isso. Ele é um padrão moral, ele é um grande homem. Mas ele não é apenas isso. Ele não é apenas um grande homem de Deus. Ele é Deus encarnado. O povo estava fazendo isso. Será que hoje também a gente não está fazendo isso, irmãos? Será que a gente não está olhando, ouvindo as histórias de Jesus e apenas achando que ele... Nossa, que bonito. Como ele é um homem bom. E esquecendo
que ele é Deus encarnado, que ele é aquele que desceu dos altos céus para resolver um problema que era impossível resolver a não ser por ele? Pensamentos positivos, irmãos. Admiração. Nada disso serve como uma verdadeira base, como um verdadeiro fundamento para a nossa confissão de fé cristã. Nós precisamos reconhecer quem verdadeiramente é Jesus. Verso 15, então Jesus, diante de todas essas respostas, né, ele se vira então para os discípulos e fala: tá, mas vocês, então, se há confusão no meio do povo, vocês, quem dizem que eu sou? Que é importante ressaltar que Jesus ele usou vocês, então ele se virou para os 12 e fez o questionamento. Não foi para um específico, tá? Então Simão Pedro respondeu. Simão toma a frente, né, e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, irmãos, é uma declaração que vai totalmente contra tudo que a gente está ouvindo até então. É como se Pedro olhasse para Jesus e falasse: Não, tu não é Elias, tu não é João Batista, não é Jeremias, muito menos então um falso profeta que nem falam os líderes religiosos. Mas você é o ungido de Deus. Você é o filho que ele enviou para resolver um problema. Pedro então reconhece Jesus como filho de Deus, como Cristo. E essa confissão, irmãos, ela confronta totalmente e ela como se tentasse quebrar nesse momento a incerteza e a confusão de todos aqueles que estavam junto ali ouvindo. Uma observação importante aqui, irmãos, é que os próximos 3 versículos, né, que eu vou me aprofundar mais, se você procurar nos outros textos paralelos, né, do Evangelho de Marcos e de Lucas, vocês não vão encontrar eles. E tem muitos estudiosos que usam isso para falar que essas palavras não são autênticas, né, que Jesus não disse isso. Porém, a gente crê na inerrância das Escrituras, a gente crê que cada palavra que está aqui foi inspirada pelo Espírito para estar aqui. Então, tendo fé nas Escrituras, a gente não tem como pensar diferente que alguém incluiu algo aqui simplesmente porque quis. Tipo, Mateus parou e olhou, isso aqui, não, isso aqui por mim mesmo eu vou botar, vou incluir aqui, tá? Mas também há uma explicação possível, é que a tradição diz que o Evangelho de Marcos, na verdade, ele foi escrito através de memórias de pregações de Pedro. Então, pode ser que Pedro, quando falava sobre o texto, ele não trazia essas palavras, né, que Jesus direcionou para ele, como uma maneira talvez de não querer se auto-vangloriar, pode ser, mas Marcos não tem essas palavras, tá? E outro ponto é que o livro de Lucas, no início ali mesmo ele explica, né, que não foi testemunha ocular daquilo que estava acontecendo. Então, Lucas ele faz uma extensa investigação histórica, né, sobre testemunhos de quem foi testemunha ocular de Jesus. Ele consulta diversos documentos e o Evangelho de Marcos foi uma das fontes dele. Então, se lá não consta também, provavelmente é por isso que não conste também no Evangelho de Lucas. Seguir no verso 17.
Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Jesus chama Pedro aqui de bem-aventurado, irmão. Em outras versões traz a palavra feliz no lugar de bem-aventurado, mas no original seria Macários, que é a mesma palavra utilizada lá em Mateus 5 nas bem-aventuranças. Que Macários, principalmente, de uma forma bem resumida, ela descreve alguém que alcançou um favor de Deus, alguém que recebe algo de Deus. Mas por que Jesus está chamando aqui, então, Pedro de bem-aventurado, de feliz, de abençoado, de afortunado? É porque ele tem um carro bom, irmãos? Jesus olha para Pedro e fala: Nossa, você tem uma grande família, você tem uma grande casa, você tem um bom emprego, você tem uma boa posição, um status. Nada disso, irmãos, é a fonte da nossa verdadeira bem-aventurança, a nossa verdadeira felicidade. Jesus olha para Pedro e fala que ele é bem-aventurado a partir do momento que Pedro tem os olhos abertos e ele reconhece Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ser bem-aventurado, irmãos, é conhecer o Cristo, reconhecer Ele como Filho de Deus e confessar com fé, por meio da revelação divina, quem Ele é. Mas como então a gente vai chegar nesse nível de revelação, de saber verdadeiramente quem Jesus é? É fácil. Eu vou comprar muitos livros, eu vou estudar bastante, eu vou me dedicar, eu vou olhar várias pregações e podcasts, vou meditar, passar o dia todo meditando no meu quarto, em cima de um texto, estudando. Porque somente assim eu vou conseguir conhecer mais ele. Porque eu não me dedico verdadeiramente estudando que eu não tenho essa revelação. Parênteses. Nós devemos estudar, nós devemos ler as escrituras, nós devemos meditar nas escrituras, irmãos. Não estou falando que você não deve fazer isso. Mas Jesus deixa claro aqui que a revelação de Pedro não foi revelada por carne ou sangue. Carne ou sangue, irmãos, era uma expressão muito utilizada aqui para fazer a comparação entre o conhecimento humano e o verdadeiro conhecimento de Deus, para fazer esse contraste. Então não foi carne ou sangue, foi outra coisa que te revelou. Não foi a inteligência de Pedro, não foi uma dedução lógica de tudo que ele estava vendo que fez ele olhar para Jesus e agora entendi. A confissão de Pedro, irmãos, foi fruto único e exclusivo da graça de Deus derramada sobre ele naquele momento. Deus Pai que estava nos céus derramou sobre Pedro, tirou as escamas dos olhos de Pedro e ele pôde olhar para Jesus e reconhecer ele como Cristo, como Messias. Não é apenas a gente estudar para saber sobre Jesus, irmãos. Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem Jesus é. Não é estudar sobre Cristo para eu saber a história, a genealogia, nada disso. Também precisamos, mas é reconhecer por meio da revelação de Deus quem realmente é o Cristo. Não é apenas tu parar, olhar, não, ok, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. É tu compreender
mudar algo em você a ponto de que a sua vida mude completamente. E somente a revelação do Pai vai fazer com que isso aconteça. Você pode passar a vida toda lendo, estudando, conhecer muito sobre Jesus, mas você ainda não saber quem ele é. Você precisa do Espírito Santo agindo, lhe convencendo. Você precisa. Você sozinho não vai conseguir. Se aproxime de Deus, irmão, de forma humilde. Estude, sim. Ore, sim. Medite, sim. Mas compreendendo que você precisa de um favor dele. Você precisa que o Espírito Santo rasgue essas escamas que estão nos seus olhos para você ver verdadeiramente a essência do Filho de Deus. Ó Espírito, revela-nos o Filho. Não queremos fazer pela força do nosso braço, Senhor. Revela-nos o poder que há no Messias, nosso Salvador. Revela-nos o Filho, Pai. Revela-nos. Queremos nos achegar, Senhor, com humildade diante de você. Nós não sabemos nada. Nós estamos confusos, Senhor, igual a multidão estava. Nós estamos medindo você pelo aquilo que a gente aprendeu, até os nossos costumes, pela nossa cultura, Senhor. Mas quebra tudo, Senhor. Quebra tudo e nos revela verdadeiramente a sua essência, Senhor. Revela-nos, Senhor. Nós queremos compreender a verdadeira beleza que há em você. Perdoa-nos, Cristo. Perdoa-nos por negligenciar a sua pessoa. Verso 18, irmãos. E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Esse pequeno versículo aqui, irmãos, o Lucas já falou um pouco sobre ele na escola, o Lucas Oliveira. E nessa frase aqui, basicamente, estão escondidas grandes discussões e confusões teológicas, irmão. E a principal delas é quem realmente é essa pedra que Jesus diz que edificaria a igreja sobre ela. É Pedro aqui, irmãos, que Jesus está falando que é a pedra? É ele próprio, Jesus, a pedra? Ou então alguma outra coisa? Precisamos iniciar aqui pela linguagem do original utilizado, irmãos. Em grego, as palavras utilizadas para Pedro e pedra são Petros, Pedro, ou seja, eu lhes digo que você é Petros, Pedro, e sob esta pedra, edificarei a minha igreja. Petros aqui seria uma pedrinha, um fragmento de pedra, enquanto Petra seria uma grande rocha, um terreno com pedregulhos, onde pudesse algo ser construído, algo firme. E a partir desse jogo de palavras, Petros, pedrinha, então Pedro sendo a pedrinha e a Petra
como a rocha, né? A interpretação traz Jesus sendo a rocha. Então, é óbvio, Jesus falou que Pedro é uma pedrinha e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. Amém? Terminou? Vamos orar? Não, irmãos. Será mesmo que é isso? Eu sei que muitos de vocês ouviram isso a vida toda, que Pedro não é a pedra aqui, que é o contraste para Jesus. Provavelmente você crê nisso, se você não veio na aula do Oliveira, ou se você não acreditou em nada que o Oliveira falou. Vou trazer alguns argumentos para fortalecer essa tese do só Petros e pedra não é suficiente. Jesus usa o termo esta. Eu sou Pedro. Não, desculpa. Você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aula de português agora, irmãos. Eu não sou bom em português, mas eu estudei para dar essa aula agora. Só preciso estar um dia na frente dos alunos. Vocês lembram a diferença quando se usa esta e quando se usa essa? Não lembra, Igor? Pô, só Bitcoin. Bem resumido, tá, irmãos? Porque eu também não sou a melhor pessoa para isso, mas eu vou mudar no meu contexto. Basicamente, o essa você vai usar quando é algo longe, né? Algo perto de quem está ouvindo. Então, essa cadeira, essa cuia, essa térmica. Enquanto esta é quando é perto de alguém que está ouvindo, falando. Então, esta mesa, esta Bíblia. Amém? Tô certo? Cadê? É matemática, não sabe? Tá? Mas é basicamente isso. Então, como Jesus usa esta, ele fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, alguém perto de quem está falando, Pedro está lá, eu estou aqui, edificarei a minha igreja. Então, obviamente, está falando dele próprio aqui. Outro argumento é que Jesus usa o termo você para se referir a Pedro nos versos 17 e 19. Vamos olhar aqui rapidinho. Verso 17. Ele fala: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Então ele usa você para se referir a Pedro. E no 19 ele fala: eu lhe darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra, e continua. Então, nos dois textos, ele usa você para falar sobre Pedro. Então, por que aqui no 18 ele não usa você? Ele poderia ter falado: você é Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Então, não é isso que ele quer dizer, porque ele não usou você. O problema é que o mesmo argumento pode ser utilizado contra. Falar, então, mas se ele não usou você, ele usou o quê? Não, mas não tem você na versão que tá ali. Não, na segunda parte. Você é Pedro e sobre esta pedra. Ele não falou e sobre você edificarei a minha igreja. Entendeu? Então, entendeu? Primeiro ele usa você. Mas quando ele fala sobre esta pedra, ele não usa você. Então, só que pode ser usado contra. Então, por que Jesus, se ele queria falar dele, ele não usou sobre mim? Você é Pedro e sobre mim a igreja será edificada. Ponto. Então, um argumento não serve porque o outro também não serve. Outro argumento é que a palavra pedra, né, no caso Petra, ela é utilizada no Novo Testamento 12 vezes. E ela nunca é usada para fazer relação direta a outra pessoa, a não ser Jesus ou algo que ele fez. Então, por que justamente aqui a pedra não seria Jesus? Carson ele aponta que o problema desse texto aqui é que
Jesus ele está se apresentando não como a pedra, como o construtor. Que ele fala sobre esta pedra e edificarei a minha igreja. O sujeito oculto ali, eu. Então, eu edificarei a minha igreja. Ok? Estão comigo ainda? Então, seria muito estranho Jesus, dentro da mesma frase, dentro da mesma lógica, ele se apresentar como a pedra, que é a base, e ao mesmo tempo aquele que constrói. Então, isso também é um ponto fraco dessa tese, tá? A segunda interpretação, então, pensando nisso, é que Pedro é a pedra. A gente sabe, ou pelo menos deveríamos saber, que a Bíblia em si não foi escrita em português, né? Então, muito do que eu falei aqui, ela está sendo usada sobre o português. Porém, a gente sabe também que esse texto aqui, o original é grego, mas Jesus, muito provavelmente, quando ele falou isso, ele estava falando em aramaico, tá? Em aramaico, a palavra para Pedro e para pedra é a mesma. É Kefá ou Cefas, quando faz a transliteração pro grego. Mas então, Jesus, quando ele falou, literalmente ele falou: você é Kefá, e sob esta Kefá edificarei a minha igreja. Então, não tem aquela diferença de Petros e pedra e Petra, tá? Que a gente vê no original do grego. O que fez isso acontecer, né? Esse jogo de palavras ficar um pouco confuso, provavelmente é porque Petra é uma palavra feminina no grego. E não teria como tu colocar como o nome de um homem uma palavra feminina. Ou seja, tu não ia chamar Pedro de Pedra. Então, a palavra mais perto de Petra, que é o que. Porque Kefá significa Petra. Mas daí ali a palavra mais próxima que eles acharam foi o Petros, que seria uma palavra masculina, então poderia dar um nome para um homem. Tá? Mas o ponto é que quando Jesus falou, não tinha distinção de pedrinha, de pedrão, não tinha nada disso. Rocha, Kefá, Kefá. Era a mesma palavra. Então, com isso, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela olha, Pedro é a rocha. Pedro é Kefá. Sob essa Kefá, edificarei a minha igreja. Então, portanto, Pedro é o suprassumo líder da igreja. Então, consequentemente, olham para ele como o primeiro papa. Inclusive, instituído aqui no texto pelo próprio Jesus. É Jesus que fala: sobre você eu vou edificar a minha igreja. Então, você é o grande líder da igreja. Além desse argumento de Kepá e Kepá, outra que Jesus usa a conjunção e. Ele não fala, você é Pedro, mas sobre esta pedra. Ou porém, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não, ele usa o e como se fosse uma ideia de continuidade. Então, você é Pedro e sobre essa pedra. Outra que tudo que é prometido ali nos versos 16 a 19, Jesus está sempre direcionando para Pedro. Então, o simples fato de um daqueles versículos não falar você exatamente para Pedro não serve como argumento, porque em todo o texto pós essa frase de Jesus, ele direciona diretamente para Pedro. Portanto, então, a partir disso, Pedro é a pedra, Pedro é o princípio de unidade, de estabilidade, de crescimento da igreja. Inclusive, se você não está conectado a Pedro, ou talvez a sucessão dele, você não é igreja. Porque Pedro é a pedra. Será, irmãos?
O problema é que o problema aqui não é, irmãos, os católicos acharem que Pedro é a pedra. O problema é eles não compreenderem o contexto em que Jesus fala isso. Tá, eu vou entrar nisso mais na frente, tá? Mas presta atenção que tem a ver com o contexto em que Jesus fala. Não é simplesmente a partir dessa frase falar, não, Pedro é a pedra de Deus. Além disso, o grande problema dessa interpretação é que se começa a fazer implicações que não estão escritas no texto sobre a pedra, sobre Pedro. Falam que Pedro, a partir disso, se torna um homem infalível. A partir disso, ele se torna superior aos demais discípulos, porque a pergunta foi para todos e só ele teve a revelação, então a partir de agora ele é superior aos demais. Mas no Novo Testamento mesmo a gente vê, irmãos, que Atos 11, Pedro presta contas à igreja de Jerusalém. Se ele é o grande líder, se ele é o suprassumo, se ele é superior, infalível, por que ele teria que prestar contas para alguém? Em Gálatas 2 a gente vê Paulo repreendendo Pedro duramente. Então, se ele fosse o superior, o líder, infalível, por que Paulo estaria repreendendo ele? A gente vai ver provavelmente semana que vem, no versículo 23, aqui de Mateus 16, Jesus chama Pedro de Satanás. Chama Pedro de pedra de tropeço. Então, como que aquela pedra infalível em que a igreja é edificada agora é uma pedra que faz cair? Se ele é superior, se ele é infalível? Fora que nenhuma parte do texto aqui também fala, irmão, sobre uma sucessão apostólica a partir da pessoa de Pedro. Então, Pedro recebeu esse poder e assim, conforme os anos passam, a sucessão vai passando de papa para papa. Isso é uma invenção, irmãos. A gente não tem nada no texto falando sobre isso. Vamos para a terceira interpretação. Não é Jesus, não é Pedro. Então, como eu falei aqui, Jesus chama Pedro de diabo, pedra de tropeço, por algo que ele disse. Jesus, ele prediz sua morte e Pedro fala, não, Jesus, isso não vai acontecer. Então, pelo que ele disse, pelo que ele confessou, por causa daquela frase, Jesus olha para ele, sai daqui, diabo, arreda-te de mim. Então, se a gente voltar um pouco, logicamente, pensar que o que Pedro falou pode ser que fez ele se tornar a pedra naquele momento. Então, o poder não está na pessoa de Pedro, o poder está na frase, na confissão dele ali. Então, quando ele confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aqui está a verdadeira pedra. Porque quando ele fala que, não, tu não vai morrer, Jesus. Quando ele fala algo contrário à vontade de Deus, Jesus chama ele de Satanás. Então tem a ver com o que ele confessou. Então a confissão de Pedro, simplesmente a confissão, a frase que ele falou é que é a verdadeira pedra. Também não é, irmãos. Mas é quase isso. Por quê? Porque quando tu pega uma frase solta e tu desconecta ela de um indivíduo, ela perde o valor, ela perde a essência. Um dos problemas dessa interpretação é que colocar as palavras como se fosse algo abstrato, algo imaterial, totalmente desconectado de Pedro,
perde totalmente o sentido, irmãos. Não é uma frase, uma frase solta que vai edificar a pedra, a igreja. Não vai ser a pedra que Jesus edifica a igreja, irmãos. Também aqui o pronome que Jesus utiliza poderia ser o problema. Se ele não falou você para falar sobre a pedra que ele edificaria, se ele não falou sobre mim, porque aqui então ele não utilizou tu és Pedro e sobre estas palavras, sobre esta frase que você está falando, eu edificaria a minha igreja. O termo esta, no original, é taft. E ela serve justamente para dar ênfase a algo que já foi citado no texto, tá? No caso aqui, o que é o mais próximo no texto? Ele fala, você é Pedro e sob esta. Seria Pedro ou é lá um versículo antes a confissão, tu és Cristo, filho do Deus vivo? É Pedro. Então, quando ele fala esta, ele está se referindo a Pedro. Então a gente tem um problema aqui. Eu falei 10, 15 minutos sobre 3 interpretações sobre esse texto. E todas elas têm seus argumentos, mas todas elas têm também argumentos fraquíssimos. Então, a gente ainda não sabe quem é a pedra. Falei para nada. A pedra, irmãos, de fato, ela se trata de Pedro. Mas como eu falei, os católicos eles não entendem o contexto em que Jesus falou isso. Mas aqui, irmãos, a pedra é Pedro conectado à confissão. É Pedro em seu caráter de apostolado, como fundamento da igreja, como confessante da pessoa de Jesus. Então, a pedra que Jesus está se referindo aqui é Pedro confessante. O fundamento da igreja, irmãos, é o pecador redimido confessando Cristo por meio de revelação divina. Então, Pedro, quando ele tem essa revelação, tem os olhos descobertos, e ele reconhece, ele se firma em Jesus, ele se torna a pedra da igreja. Ele se torna a pedra onde Jesus edificará a igreja. Pedro, irmãos, ele foi o primeiro discípulo a ser chamado. Ele foi também o primeiro, a gente viu aqui, a fazer essa confissão formal sobre quem Jesus é. Mas Pedro também ele foi o primeiro a pregar aos judeus, lá em Atos 2. Foi também o primeiro a pregar aos gentios em Atos 10. Sem a confissão, irmãos, Pedro ele é apenas um pescador, apenas um homem caído, um homem falho. Mas com a revelação dada a ele pelo Pai, irmãos, ele se torna essa primeira pedra na construção da igreja. Paulo ensina em Efésios 2:20 que a igreja também é construída sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, existe linguagem bíblica que coloca pessoas como fundamento da igreja. Nesse caso aqui, os apóstolos e os profetas. Mas essas pessoas, irmãos, elas não são o fundamento último. Porque Paulo segue o texto, né? Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu não estou descartando, quando eu falo que Pedro confessante é a pedra, eu não estou descartando da equação a pessoa de Jesus. Portanto, então a igreja é edificada sobre pessoas na medida em que essas pessoas estão fundamentadas em Cristo, ao receberem sua revelação e testemunharem fielmente quem ele é. E a sucessão de Pedro, irmãos, é justamente isso, é o povo de Deus alicerçado em Cristo, que é a pedra angular.
É o povo de Deus confessando quem realmente é o Cristo, quem realmente é o Filho de Deus. Essa é a pedra em que Jesus edificará a igreja, irmãos. Outro ponto aqui é que Jesus, como eu falei, ele se coloca como construtor. Ele que edificará a igreja. Então não é tarefa de Pedro, não é tarefa dos apóstolos, dos profetas, não é tarefa de nenhum de nós, irmãos, garantir a continuidade da igreja. Não é tarefa, e a gente nem tem capacidade para garantir que a igreja subsista durante todas as eras até que Jesus volte. Quem vai manter, quem vai sustentar, quem vai edificar a igreja é o próprio Cristo, irmãos. E por isso o texto termina com: as portas do Hades não poderão vencê-la. O termo portas do Hades aqui representava muito a morte, o ato de morrer. Inclusive na NTLH, se você ler, não é uma versão que eu gosto muito, mas aqui eles usam. Porque quem edifica, quem constrói, quem sustenta ela é aquele que venceu a morte, irmãos. Resumindo, então, esse verso 18, irmãos, vou parafrasear. Pedro está sob a pedra. Não, peraí. Pedro, sobre esta pedra, sobre pessoas reais, sobre pecadores, confessando, fazendo essa declaração que você acaba de fazer, reconhecendo quem verdadeiramente eu sou, eu vou levantar meu povo. E esse povo, ele não morrerá e nem será condenado. O inferno não terá poder sobre esse povo, e eles viverão para sempre, pois sou eu quem edifico ele. A igreja é edificada, irmãos, por pessoas que confessam verdadeiramente quem Jesus é. E a partir disso, aquele que constrói ela garante que vai manter ela por todas as eras. Não depende da gente. A gente só precisa reconhecer Jesus, a gente só precisa crer nele e compreender que é ele que sustenta tudo. Sim, nós somos cooperadores de Cristo, mas é ele que garante todas as coisas. E não haverá morte para o povo de Deus, não haverá condenação para o povo de Deus. Essa é a verdadeira esperança, irmãos. Essa deve ser a nossa verdadeira esperança. Verso 19. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pense comigo aqui. Quem tem a chave de algum lugar, ele tem o poder de abrir e fechar aquele lugar, ok? Ou seja, se você está sentado aqui na cadeirinha e você não tem a chave da igreja, provavelmente você só está aqui dentro porque alguém abriu a porta. Amém? Então, se não tivesse aberto, você estaria lá na rua passando frio ainda. E aqui é a base teológica que os católicos colocam São Pedro como um porteiro dos céus. Já viram a imagenzinha que ele tá com molho de chaves aqui, com molho de chave na cintura? Sabe aquela história, se você... Eu não sou crente desde sempre, tá, irmãos? Tô lutando ainda. Mas a minha avó foi muito católica, então aquela história de tá chovendo, eu vou orar para São Pedro parar de chover, ou tá faltando chuva, eu vou rezar para São Pedro. É porque Deus entregou as chaves do reino do céu para ele. Então ele tem poder sobre o reino dos céus.
E como ele liga e desliga, ele que decide quem entra e quem sai. Então, por isso que quando você morrer, você vai estar diante de São Pedro e você vai ter que implorar para ele, por favor, deixa eu entrar. Não, mas teu nome não tá aqui. Sabe os memes da internet que você vê lá que tá São Pedro aqui? Então, não vem do nada essas historinhas, tá? Porém, a chave aqui não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com um objeto físico. A chave que a partir dessa revelação Jesus entrega para Pedro é a proclamação do evangelho, irmãos. É Pedro, através daquela revelação, ele começar a multiplicar aquilo. Carson explica que Pedro realiza esse ato de ligar e desligar justamente ao proclamar as boas novas que foram reveladas a ele divinamente. É compartilhar para que quem ouça possa também ter as escamas tiradas dos olhos e assim seja incluído no povo de Deus, para que a condenação e o poder da morte não tenha mais poder sobre ela. Os termos ligar e desligar aqui, irmãos, o termo desligar, ele tem mais a ver com afrouxar, com soltar. É o termo liô. E é exatamente isso que a pregação do evangelho faz, irmãos. Quando alguém tem os olhos abertos, quando alguém crê em Jesus, o poder, a influência e a consequência do pecado na vida daquela pessoa, ele é solto. A mensagem da cruz tem o poder espiritual de soltar, de libertar o homem do poder do pecado. Então, quando alguém crê no evangelho pregado, irmãos, e o pecado solta, né, esse poder, então ele está liberto, ele está apto a entrar no reino dos céus. É importante aqui a gente entender que esse foi um poder dado a Pedro, mas não é um poder exclusivo a Pedro. Porque se a chave é pregar o evangelho para que seja ligado e desligados, a gente sabe que em Mateus 18, Jesus fala a mesma coisa para a igreja. Jesus concede essa mesma autoridade de Pedro para toda a igreja. Então, por isso que eu disse que a verdadeira sucessão de Pedro é a igreja do Senhor. Não é uma pessoa específica. Jesus usa as mesmíssimas palavras, irmãos. Tudo que você ligar terá sido ligado, tudo que você desligar terá sido ligado. Claro que eu não quero dizer, então, que se Pedro pregasse o evangelho, automaticamente a pessoa ia se converter, como um passe de mágica, como girar uma chave. Ou então, se a igreja, nós como igreja, se nós pregarmos para alguém, isso vai necessariamente acontecer. Aula de português novamente. Tô acabando, irmãos. Paciência. Roubaram meu tempo. Cadê o Camorrara? Foi até embora, roubou meu tempo e foi embora. Aqui no texto a gente não vê assim, ó. Tudo aquilo que você ligar no céu, que vocês ligarem no céu, será ligado. Ou que desligar no céu será desligado. A gente vê terá sido ligado ou terá sido desligado. Aqui a gente está falando no tempo verbal do futuro perfeito. Gostaram dessa, hein? Quem lembra? O exemplo, tá? A Carol me liga no meio da tarde e fala: Benzinho, amor da minha vida. Calma, calma. Calma. Segura. Ei. Quando você chegar em casa,
Não, tá errado. Eu terei feito o café. Eu terei feito a janta. Ou seja, quando eu chegar em casa, o momento futuro, às 19 horas, ela já terá concluído o café. Então, quando eu cheguei, a ação dela já terá terminado. Não é que nem o Gerson falou, tu vai ver. Ou seja, quando eu chegar, vai começar a ação dela. Entendeu? Já terminou, ela já fez, o café tá pronto na mesa, com cheirinho de pão de queijo. E é a história real que ela faz isso, a minha esposa é maravilhosa. Então, o futuro perfeito é isso. Ou seja, quando chegar o evento futuro, aquele próximo evento já estaria concluído. Então, quando a igreja proclama o evangelho, usa as chaves e liga algo nos céus, já terá sido ligado por Deus nos céus. Ou seja, quando você fala o evangelho, não é que a partir dali vai começar a gerar algo e aquela pessoa será salva. Se a pessoa crê verdadeiramente, ela vai crer pelo que Jesus, porque o Espírito Santo já completou uma obra na vida dela, já completou algo no coração dela. Nós, por si só, não temos esse poder, irmãos. Então, quando a gente chega e fala para alguém e ela crê, é porque o Senhor já tinha trabalhado, porque o Senhor já tinha revelado para ela um pouco, já tinha preparado o terreno do coração dela. Então, quando você fala, Jesus te ama, para aquelas meninas que o Camorrara falou, é porque, de alguma forma, o Espírito Santo já estava atuando no coração delas. Então, quando você usa as chaves, quando você proclama o evangelho, você apenas concretiza algo que o Senhor já estava fazendo, irmãos. Simplesmente usamos a chave, o evangelho, para executar aqui na terra o que o próprio Deus já determinou nos céus. Último versículo, irmãos, para terminar. Então, advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Peraí. A chave é o evangelho. Pedro teve a revelação e se tornou a pedra. A igreja agora passa a ter a revelação. Jesus edifica a igreja sob essa pedra que era Pedro, que agora é a igreja na sucessão. E eu preciso proclamar o evangelho. Então por que Jesus aqui fala para não falem quem eu sou? Fiquem em silêncio. Eu te entrego a chave, mas não usa ela. Você tem um carro, tá aqui a chave, mas você não vai poder usar ele. O silêncio que Jesus pede aqui, irmãos, é uma espécie de proteção. Primeiro porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então ele tinha ainda a onisciência de saber que se começassem a falar sobre quem ele era, isso ia aumentar essa confusão que já estava lá, que a gente viu lá no início. Então isso poderia, inclusive, atrapalhar. A gente sabe que não iria, porque ele é poderoso, né? A missão dele ia se cumprir, mas poderia atrapalhar. E por ele saber, ele disse, não falem. Outro ponto é que os judeus, irmãos, eles não esperavam o Messias da maneira que Jesus veio. Eles esperavam aquele Salvador, aquele homem de guerra, aquele que viria quebrar com todos os opositores, que viria resgatar o povo dele com espada. Esse era o Messias, esse era o Cristo que os judeus esperavam.
Então, se os discípulos começassem a falar, ele é o Cristo, ele é o Messias, talvez o povo esperasse isso, né? Não, então agora já era, agora eu vou me rebelar, vou fazer uma loucurada, porque o guerreiro tá aqui. Mas tanto em Mateus, irmãos, quanto Marcos, como em Lucas, se você vê na sua Bíblia ali, tem a confissão de Pedro, que é essa perícope que a gente está estudando, e a próxima é Jesus prediz sua morte e ressurreição. Mateus, Marcos e Lucas. A perícope posterior à confissão de Pedro, nos 3 textos, é Jesus falando que iria morrer e iria ressuscitar. Então, é como se Jesus falasse: não, espera, não fala ainda, porque eu tenho algo para contar para vocês antes. Isso nos mostra que Jesus queria ali se revelar como um Messias sofredor, não como esse Messias que o povo esperava. Deus enviou Jesus, irmãos, para morrer de forma humilde na cruz. Deus enviou Jesus não para resolver aquele problema momentâneo do povo de Deus, dos judeus. Deus enviou Jesus para resolver o problema eterno de todo o povo de Deus. O povo estava destinado não apenas a um cativeiro, não apenas a estar preso, o povo estava destinado à morte eterna. E Jesus, no primeiro momento, ele vem como aquele para resolver este problema que era o principal de todos. Ele veio para abrir um novo caminho, ele veio para reconciliar o homem com Deus. Essa é a primeira vinda de Jesus, irmãos, e não era o que o povo estava esperando. A cruz não foi um acidente, irmãos. Ela foi o único caminho possível e planejado por Deus. A revelação plena da sua glória só poderia ser pregada abertamente após a sua ressurreição. A coroa só veio depois da cruz, irmãos. Qual a nossa resposta prática, então, irmãos, diante de tudo isso? A multidão admirava Jesus como um cara bom, irmãos. Mas elas não tinham a verdadeira revelação de quem Deus era. A verdadeira confissão cristã, a verdadeira fé no Messias depende muito mais de uma empatia sobre aquela pessoa que ele é. A gente precisa pedir para o Senhor a verdadeira revelação. Se tranque no seu quarto e peça: Senhor, eu quero entender verdadeiramente quem você é. Sim, ore, sim, medite, leia a palavra, estude, mas compreendendo que Ele é quem tem poder para se auto-revelar. Você é muito dependente dele, que até para crer nele você precisa dele. Use as chaves, irmãos. Segundo chamado para vocês que eu quero falar aqui é: use essas chaves, use a pregação do evangelho como instrumento. Não retenha aquilo que você já recebeu do Senhor. Há corações disponíveis, há corações prontos, há o café já feito às 19 horas, esperando que você use as chaves, esperando que você fale, você ligue aqui na terra aquilo que o Senhor já ligou nos céus. Quanto à nossa segurança, irmãos, a gente sabe que a gente vive tempos difíceis e tende a piorar, principalmente agora, neste momento de eleições. Não deposite a sua fé, irmãos, a ninguém que não seja o próprio Jesus, irmãos. Não deposite a sua esperança de um mundo melhor a alguém que não seja o próprio Jesus. Eu disse, é aquele que venceu a morte que edifica a igreja. É Ele que está controlando todas as coisas, irmãos. Há promessas de que Ele virá para resolver tudo. E essa deve ser a sua firme esperança.
Não é lado A ou lado B que vai resolver. Um governo bom, um governo ruim que vai resolver. É apenas a volta do Senhor Jesus. Amém? Chamar vocês para ficar em pé para a gente orar. Revela-nos, Senhor. Revela-nos quem verdadeiramente você é. Te pedimos mais uma vez, Senhor. Você não é apenas um homem bom, uma pessoa que tem uma ética e uma moral exemplar, Senhor. Você é o nosso Salvador, Senhor. Nós não queremos estar correndo atrás daqueles que correm atrás da lebre, Senhor. Nós queremos ver a lebre, Senhor. Nós queremos correr até o fim, incansavelmente, atrás de você, porque nós verdadeiramente compreendemos quem você é e compreendemos o valor que está em você. Inclusive, o nosso valor está em você, Senhor. Que a partir disso nós possamos compartilhar, Senhor. Nós possamos orar, nós possamos se compadecer, Senhor, do próximo, Senhor. E compartilhar Tuas palavras, compartilhar a revelação que recebemos, compartilhar o Evangelho. Não queremos guardar, Senhor, essa chave no nosso bolso e esquecer ou no cantinho da gaveta. Capacita-nos, Senhor. Nos dê ousadia. E que a nossa verdadeira fé e a verdadeira esperança esteja em você, Senhor. Que edifica a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque é você quem edifica ela, Senhor. Grande és você, poderoso és você, Senhor. Erga sua voz, irmão, agora. Glorifique o nome do Senhor. Vamos entrar num lugar de agradecer pelo aquilo que Ele já tem nos revelado. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não há ninguém maior que você. Nada está acima de você. Que teu poder enche esse lugar agora. Que teu Espírito inunde esse lugar agora. E que você revele mais de você a nós. Queremos compreender um pouco mais. Queremos compreender uma faceta nova de você. Queremos ver um atributo novo de você.